Graça e paz, amigos do meu canal. Aqui quem fala é Érico Lucena. Obrigado por estarem assistindo o meu vídeo. Uma ótima noite para vocês. Primeiramente, antes de começar a falar, gostaria de pedir que deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e que compartilhem. Me ajudem no meu trabalho, pois eu quero fazer um bom trabalho. Eu quero estar trazendo mais conteúdo teológico para vocês a cada dia. E se vocês me ajudarem, eu posso fazer vídeos de melhor qualidade. Eu posso melhorar as publicações que eu fizer, ou os vídeos que eu subir no meu canal, certo? Eu queria fazer vídeos compartilhando trabalhos em PDF, slides, certo? Então, se vocês me ajudar, eu vou poder estar fazendo esse trabalho, ter mais dedicação. Porque eu trabalho muito, eu estudo e faço as coisas aqui em casa, então às vezes não me sobra o tempo, tá certo? Então, por favor, gente, se inscreva, não custa nada, é só tocar lá no inscrever-se, ativar o sininho, certo? Dar um joinha, compartilhar o vídeo. Hoje eu estou querendo falar sobre um tema que o amigo JB no Facebook me pediu para falar, tá? Ele falou para mim que queria saber sobre o endemoniado de Gadara, né? Primeiro, vamos fazer a leitura do texto, e depois vamos falar exatamente sobre o que o irmão JB gostaria de saber. A leitura eu vou fazer na Bíblia TEB, é uma Bíblia que eu estou gostando muito, tá bom? E vamos para a leitura do texto bíblico. Fica no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 em diante. Eles aportaram na região dos Gergesênios, que fica dentro da Galileia. Quando ele descia a terra, veio ao seu encontro um homem da cidade, que tinha demônios desde muito tempo. Ele não vestia roupa e não morava numa casa, mas nos túmulos. Ao ver Jesus, ele se lançou a seus pés, gritando, e disse em voz forte: "Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te rogo, não me atormentes." Jesus ordenava, de fato, ao espírito impuro que saísse daquele homem, pois muitas vezes o demônio se tinha apoderado dele. Amarraram-no para o guardar com correntes e peias, mas ele arrebentava os seus grilhões e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus o interrogou: "Qual é o teu nome?" "Legião", respondeu ele, pois numerosos demônios haviam entrado nele, e eles lhe suplicavam que não lhes ordenasse ir para o abismo. Ora, havia ali uma vara considerável de porcos pastando na montanha. Os demônios suplicaram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Ele lhes permitiu. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e a vara se precipitou do alto da escarpa no lago e aí se afogou. À vista do que acontecera, os guardas fugiram e relataram o fato na cidade e nas aldeias. O povo veio ver o que acontecera. Eles chegaram perto de Jesus e acharam sentado aos seus pés o homem no qual havia saído os demônios. Ele estava vestido e em pleno juízo, e eles ficaram tomados de temor. Os que tinham visto lhes relataram como aquele que era demoniado fora salvo. Então toda a população da região dos Gergesênios pediu a Jesus que se afastasse deles, pois estavam tomados de grande medo. E ele subiu ao barco e voltou. O homem do qual os demônios tinham saído pedia-lhe para ficar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: "Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti." E o homem se foi, proclamando por toda a cidade tudo o que Jesus fizera por ele. É um texto muito bonito, né? Que conta sobre um endemoniado de Gadara, né? Aqui em Lucas diz que é um gergesênio, né? Mas há uma controvérsia acadêmica que se resolve com um achado arqueológico, tá certo? As pessoas às vezes elas discriminam quando nós falamos de arqueologia, de academia, mas primeiro vamos responder as perguntas do irmão JB. Ele disse que queria saber para onde que os demônios tinham medo de ir e por que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, tá? Veja que
aqui no versículo 31, está escrito: e eles lhe suplicavam que não lhes ordenasse ir para o abismo. Que abismo é esse? O abismo seria para onde o diabo iria com seus demônios, né? O Hades, o lago de fogo. Aqui na Bíblia Tebe tem uma nota de rodapé e diz assim: em Lucas, os demônios têm medo de serem mandados de volta para o mundo infernal, enquanto que em Marcos eles temem de ser expulsos da região. Ou seja, eles não queriam ir para o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse que há um lago em fogo de enxofre que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. É para lá que os demônios tinham medo de ir, quando Jesus expulsara eles daquele endemoniado, tá certo? Marcos aqui diz, né? Eles já tinham medo de sair da região de Gadara. Por que Jesus permite que eles entrem nos porcos? Porque aqueles porcos eram animais impuros, certo? Então eles não eram animais tidos como puros ou que serviam para o alimento. Eram animais que, inclusive, para o judeu era proibido comer. Então, por eles serem impuros, ou seja, não ter valor para Jesus, eram animais sem valor para Jesus, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. Por quê? Justamente porque eles eram imundos. Então respondi aqui as duas perguntas do meu irmão amigo JB, só que eu quero trazer mais uma curiosidade. Lamentavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido. Qual é a curiosidade que eu quero trazer? Temos uma problemática sinótica neste evangelho, ou seja, nesse relato do Evangelho de Lucas, porque ele se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, 28 e 34, e em Marcos 5, do 1 ao 20. Ou seja, ele faz parte da tripla tradição. Os três evangelistas se tomaram da mesma fonte para poder redigir o seu evangelho. Só que há uma problemática maior. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E se Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus fala que são dois endemoniados, tá? Vamos ver lá, Mateus 8, 28 e 34. Tendo ele chegado ao outro lado da região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados que saíam dos túmulos. Ou seja, enquanto Marcos e Lucas relatam que era um endemoniado, Mateus fala que era dois. Há uma problemática. Era dois endemoniados de fato? Ou era um? Então temos aqui dois que dizem que era um. Eu acredito que era um porque Marcos, por ser o evangelho mais antigo, diz que era um também. Não sei o porquê Mateus fala que eram dois. Isso traz uma problemática, um questionamento entre as fontes, que inclusive os acadêmicos vão muito atrás disso. Por que Marcos diz que é um, Lucas diz que é um e Mateus diz que é dois? É algo complicado de se entender. Vamos esquecer essa problemática, que vai servir somente para nós refletirmos. Eu acredito que é um porque é atestado na dupla tradução que era um, e os três falam do mesmo acontecimento. Pode ter uma variante, um deles errou. E por que não, Mateus? É assumir o erro. Por que um deles pode ter errado? Não pode ter errado na hora de fazer o relato? Pode. Então vamos lá. O que mais eu quero acrescentar? Aqui eu vou mostrar a vocês um achado arqueológico muito interessante. Veja só aqui um PDF feita por uma acadêmica, Jennifer Munro, só que esse artigo ele era originalmente outro idioma e foi traduzido por Eliezer Lucena de Castro, que foi há pouco tempo atrás o meu professor por muito pouco tempo, mas aprendi muito com ele, inclusive devo isto aqui a ele. Uma descoberta maravilhosa: o mármore de Curse sobre o milagre de Jesus dos Gadarenos e Gergesenos. Muito top esse artigo. Eu vou pular, porque se eu for ler tudo isso daqui, o vídeo já vai ficar demasiadamente longo. Só que eles acharam essa placa aqui, né? Com escrita em hebraico, como vocês podem ver aí na imagem. Aqui está um achado arqueológico, tá? Que foi encontrado na região de Curse. Essa região de Curse pertencia à região dos Gergesênios. Gadara seria, então, a capital dessa região. Curse seria uma aldeia, um lugar pequeno, pouco conhecido. Então, por isso que nos evangelhos, quando se fala desse lugar, fala de Gadara, certo? Porque Gadara seria um lugar mais famoso. Quando falassem nesse nome, as pessoas conheceriam e ficaria mais fácil
fácil do povo conhecer de que lugar eles estavam falando. Então se achou essa laje de mármore, tá? Em Israel, que relata um milagre naquela região de Gerasa, que pode ter sido o exorcismo de um endemoniado, ou quem sabe de dois endemoniados, como diz Mateus. É muito interessante esse achado, porque ele coloca o acontecimento em curso, certo? É muito interessante, gente, esse achado aqui. Aqui há uma prova de que Jesus, ou que houve um milagre realizado por alguém em curso, que fica na região dos Gerasênios, de Gerasa. Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Graça e paz. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e se inscrever no meu canal. Ótima noite para todos. Graça e paz.